também a explicação de como vocês resolverem e tal, porque além de vocês estudarem, é bom vocês estar fazendo resolução de questão, tá? E mais sem delongas, a gente vai começar a questão da citologia. Isso, a gente sempre vê a citologia, a gente começa ali no 9º ano, 1º ano, e aí, alguém lembra algum conceito, alguma coisa assim disso? Então, a gente vai ver alguns conceitos aqui de citologia e tudo mais. E a gente vai ver também organelas, transporte, como que é feito o transporte, a divisão celular, meiose, tá? Tudo certinho. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vocês me avisam que a gente vai falar. Como vocês já sabem, eu gosto sempre de começar com o conceito, né? O que é, o que é a citologia? É a nossa área da biologia que indica ao estudo, né, que se dedica aos estudos da célula. E aí entre as suas estruturas, suas funções, a importância para os seres vivos, ela nos permite entender como que os organismos funcionam em nível microscópio, né? Revelando o papel das células na manutenção da vida. E aí o que acontece? A gente usa, né, uma ferramenta para a gente desvendar é, essa estrutura. A gente usa um microscópio. E aí eu vou falar superficial, assim, como que a gente coloca para a gente ver e tal. Não sei se é nível de curiosidade de vocês. Mas no Enem, às vezes, podem até colocar, tá? Antes de a gente colocar, tem a preparação da amostra. Antes de colocar em uma lima de microscópio, a gente tem algumas etapas, né? Isso aí é nível de curiosidade, tá certo? Que são fundamentais para garantir o material biológico, seja ela visível ou que esteja em boas condições para estudo. E aí a gente vai ter a primeira parte, né? A primeira técnica, que é a fixação. Onde o tecido é preservável para manter a estrutura mais possível do estado vivo. Isso é utilizando substâncias químicas que fixam as células no lugar. Então, a gente vai ter a primeira etapa da fixação. Aí, após a fixação, a gente vai ter a inclusão, que o material precisa ser endurecido para que possa ser cortado em fatias finíssimas. E para isso é estabelecido em parafina ou em residas plásticas. E a gente vem o corte, né, que é com material endurecido, que é possível cortá-la, essas lâminas, utilizando um aparelho. E essas lâminas, elas são tão finas que elas permitem a passagem de luz através dela. E aí, essa essência para absorção. E aí a gente vai ter a coloração. A gente tem muitas estruturas que são transparentes e difíceis de viralizar, ou de visualizar, desculpa. E aí a coloração resolve esse problema, destacando os componentes celulares com cores específicas. Eu estou parecendo cebolinha hoje. Isso é só nível de curiosidade para vocês, tá? E aí a gente, deixa eu passar aqui.
E aí a gente vai ver que a citologia investiga as células, né, e as unidades básicas, tá? E aí a gente vai ver a diferença, né, das células procariontes e eucariontes, tá? E quais são as suas diferenças? Deixa eu... Vamos ver se vocês lembram de alguma coisa. Peraí, só um momento. Vocês conseguem ver a imagem? Sim, professora. A primeira célula aí e a segunda célula, qual que vocês acham qual é? Eu vou falar de novo os nomes. A gente vai ter as células eucariontes e as procariontes. Qual que você acha que a primeira é eucarionte ou procarionte e a outra é qual? Vocês podem colocar no chat aí ou me responder aqui. Eu acho que a célula eucariota. Pode falar. Acho que ficou mudo, Maria. Pois é. Eu acho que a célula eucarionte seria a verdinha, essa daí da esquerda, e a procarionte seria da direita. Não sei se está certo. Então, a primeira seria eucarionte, seria a primeira, e a outra seria procarionte, foi isso? Isso. Exatamente isso. A primeira é procarionte e a segunda é eucarionte. Eu vou explicar bonitinho, deixa eu trocar agora aqui. Voltou o slide, acredito que... E aí a gente vai ter ambas, tá? E daqui a pouco eu coloco a imagem novamente. As células procariontes, elas foram as primeiras células habitantes da Terra. A gente pode imaginar que o mundo há bilhões de anos, quando surgiu os primeiros seres vivos, começaram a surgir, e eles viram, eram simples, né? Tipo, eles estavam ali na questão da evolução ainda. E aí são compostos por células procariontes. São pequenas e têm uma estrutura bem simples, tá? Mas não deixam de... Mas aí que acontece? A gente não pode se deixar enganar pela simplicidade. Tipo, coitadinha das procariontes. Elas são extremamente eficazes, eficientes e elas são adaptáveis, permitindo que seus descendentes, as bactérias, sobrevivam em ambientes mais externos do planeta, e desde as profundezas dos oceanos até os desertos escaldantes. Então, as células procariontes, elas são umas células mais simples, né? Só que acontece, ela é, ela é eficiente e ela é adaptável. A gente tem um exemplo tanto da bactéria, e aí eles podem estar vivendo, a bactéria pode estar nas profundezas dos oceanos ou até mesmo em desertos escaldantes. E aí o que acontece? A principal característica, né, dessa célula procarionte a ausência de um núcleo definido. Então, ela não tem um núcleo definido. Deixa eu achar aqui. Ela tem o sem o núcleo definido. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, ela não tem aqui um núcleo definido igual aos eucariontes. Tá vendo o núcleo aqui? A gente tem um núcleo bonitinho, o nucleito. Aqui na procariontes ela não tem isso, ela não tem esse núcleo.
E aí o que acontece? Pelo fato da ausência desse núcleo definido, em vez disso, o material genético que a gente conhece pelo DNA dessa célula, ela está disperso no citoplasma, tá? Às vezes cai, gente. Voltei. E aí, essas células, em vez essas células estar disperso no citoplasma. E aí a gente chama essa região de nucleide. Teria aqui. Teria essa aqui. Então, aqui o DNA, ela tá aqui, ó. Bem bonitinho. E além disso, a célula, né, ela não possui organelas membrosas, tá? Então, ela não possui mitocôndrias ou complexo de Golgi e toda a maquinária, toda aquela coisa que uma célula é necessária para uma vida está presente no citoplasma, trabalhando de forma integrada e direta. Então, o que acontece? Ao contrário das células eucariontes, as células procariontes, ela não tem um núcleo definido, ela tem um material genético disperso, então o DNA ela está ali disperso na citoplasma, e aí ela não possui, ela é uma célula mais simples e uma célula menor, como a gente consegue ver aqui na imagem. A gente vê aqui que existe só a membrana plasmática, a parede celular, o flagelo, a cápsula. Já uma eucarionte, isso aqui ainda está bem resumido, né? Que a eucarionte tem várias outras coisas, né? E aí a gente tem a estrutura. Deixa eu deixar aqui. A gente vai ver a questão da estrutura, né, de uma célula procarionte. A gente vai ter a parede celular. E nessa parede celular, o que acontece? Ele protege. Vocês conseguem. Deixa eu ver se é possível. Acho que não dá mais para dar zoom. Mas aí a parede celular, eu não sei se meu. Ela é como se fosse o pretinho aqui. E aí ela protege a célula e mantém sua forma. Nas bactérias é composta, né? A gente tem essa questão da peptidoglicamo, tá? E aí a gente vai ter também a membrana plasmática que controla o que entra e o que sai da célula. A membrana plasmática tá aqui. E aí a gente vê o que entra e sai na célula, tá? A gente vai ter o ribossomos, que é responsável pela síntese de proteína, que é essencial para a sobrevivência celular. A gente também vai ter os flagelos, tá? Que em algumas procariontes são usados para a movimentação. E além dela ser elas são simples, elas são versáteis e aí elas são capazes de realizar fotossíntese, fixar o nitrogênio e muito mais. Vocês têm alguma dúvida sobre o que é uma célula procarionte? Como que ela funciona? Tá certo.
Então, eu vou dar continuidade também à questão da estrutura eucariontes, tá? Deixa eu colocar. Eu acho que vocês conseguem visualizar melhor. A gente vai ter a evolução, né, da complexidade. E aí a gente vai avançar um pouquinho, né, bilhões de anos da história, e a gente vai encontrar os seres com células eucariontes, tá? Elas são células que são o oposto das procariontes em termos de organização e complexidade, tá? A gente encontra esses organismos, né, como em plantas, animais, fungos, né? E as células são maiores e possuem organelas e cada uma delas tem uma função específica. E aí ela é como se fosse um grande mecanismo, tá? Uma pequena fábrica trabalhando em sincronia. E aí a gente vai ter as características, né, da célula eucarionte e a presença de um núcleo verdadeiro, porque a gente vai ter na procarionte, a gente vai ter um núcleo ali, mas tipo é um núcleo A, né? E aí, onde o DNA está protegido por uma membrana nuclear, né? E nesse núcleo atua como centro de controle de célula, regulando a expressão genética e coordenando as atividades celulares. Tá? Então, a gente vai ver a estrutura das células eucariontes. Primeiro momento, a gente vai ter o núcleo, que vocês estão vendo aí como esse azulzinho claro, tá? Que contém o material genético, que seria o DNA, e o centro de controle da célula. Aí a gente vai para as mitocôndrias, que produzem energia, que a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Que é conhecido como ATP, tá? Através da respiração celular. Retículo endoplasmático, tá? É envolvido na síntese e no transporte de proteínas e lipídios, tá? O complexo de Golgi modifica e empacota e distribui proteínas e lipídio. O lisossomos é responsável pela digestão celular. Aí a gente vai ver o cloroplasto, que é em células vegetais. A gente vai ter eucariontes, né? A gente vai ter tanto a célula animal quanto a vegetal, tá? A gente vai ver um pouquinho mais. Que realiza a fotossíntese e converte a luz em energia química. E o citoesqueleto, que dá suporte e organiza as organelas, tá? Eu vou colocar no Drive outro esqueminha que a gente vê todo o que é cada coisinha, tá? Vou adicionar as duas imagens, não essas. Uma outra melhor.
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Eu não consigo. Mas no Google Sala de Aula vai estar lá tudinho certinho, tá? Votando aí, tá? E aí são essas organelas que permitem às células eucariontes de realizar o processo complexo, que a gente vai ver um pouquinho, que é a divisão celular, mitose e meiose, e também a fotossíntese nas plantas e a respiração celular. E aí a gente vai ter aquela comparação entre procariontes e eucariontes. Embora ambas sejam tipos de células essenciais para a vida, a gente tem algumas diferenças que nelas são notáveis. Primeiramente, o tamanho. Geralmente, né, células procariontes, elas são menores que eucariontes, como vocês conseguem ver. Deixa eu colocar. Tá? A gente vai ter o núcleo, que as procariontes ela não possuem um núcleo verdadeiro, e aí o material genético ela é disperso na citoplasma, tá? E já a eucarionte tem um núcleo definido que é protegido também por uma membrana, tá? A gente vai ter as organelas. As euprocariontes, elas não possuem organelas membranosas, enquanto as eucariontes têm várias, como a mitocôndria, a cloroplasto, tá? E também entra a questão da reprodução. As procariontes, elas se reproduzem assexualmente por e aí que acontece? Elas se reproduzem assexuadamente, tá? Já eucariontes, elas só podem se reproduzir, elas podem se reproduzir tanto de uma forma assexuada, quanto de uma forma sexuada, que depende também muito do organismo. E a gente vai dar uma revisada aqui do conteúdo que a gente já falou, como se fosse pequenos flashcards, tá? Qual é a principal característica das células procariontes, tá? A principal é que não possui núcleo definido e o DNA está disperso na citoplasma. O que diferencia as células eucariontes das procariontes? Uma tem núcleo e organelas, que seriam as eucariontes, e já as procariontes não, né? E aí a gente vê que. E aí a gente também. Quais são as principais organelas presentes nas células eucariontes? Que seria o núcleo, complexo de Golgi, mitocôndrias e endoplasmático também. As
células procariontes, elas só se reproduzem de forma assexuada. E qual é a função do núcleo na célula eucarionte? Ele controla as atividades celulares e também armazena o DNA. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre as células procariontes e eucariontes para a gente falar aqui? Vocês têm certeza? Vocês estão sem dúvida? Agora é a hora. Tá bom, então a gente vai dar continuidade. Aí agora a gente vai ver a questão da célula vegetal e da célula animal. E aí a gente vai ter tanto a célula animal quanto a célula vegetal, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Conseguem ver. E aí, o que vocês acham que a célula animal e a célula vegetal, o que elas têm de comum, em comum? O que vocês acham, olhando a imagem aí, que elas compartilham, que elas têm em comum? Assim, tá até com a mesma cor, com formato. Exatamente. Ambas são células eucariontes, né? Então, significa que elas possuem um núcleo definido, né? Que abriga o material genético, o DNA e várias organelas membranosas, e cada uma ela tem a sua função específica, tá? E aqui a gente vai ver que tem algumas estruturas que ambas têm em comum. A gente começa pela membrana plasmática. É uma barreira que controla a entrada e saída de substâncias na célula. O núcleo é o controle da célula onde está o DNA. Também está relacionado. E aí a gente vai ter o retículo endoplasmático, que a gente usa o RE, que pode ser rugoso, com ribossomos, ou liso, sem ribossomos. E aí está envolvido na síntese de proteínas e lipídios. A gente também vai ter o complexo de Golgi, que modifica, empacota e distribui também proteínas e lipídios. A gente vai ter as mitocôndrias, tá? Vocês conseguem enxergar, que é como se fosse a usina de energia da célula,
que é responsável pela produção de ATP, tá? O citoesqueleto, que dá forma à célula e organiza as organelas na citoplasma. Tá? Os ribossomos, que as proteínas, que são fundamentais para a divisão e função celular. E agora a gente vai ver a diferença da célula vegetal quanto à célula animal. Vamos lá. A célula vegetal, o que torna ela especial, tá? Além de fazer as células serem únicas, né, células vegetais serem únicas, as plantas, ao longo da evolução, elas desenvolveram algumas características especiais para sobreviver em ambientes e realizar a fotossíntese. É o processo que a gente permite converter a luz solar em energia. Lembra quando eu falei da questão da cadeia alimentar, da energia, entendeu? Ó, quando eu falei, todo o assunto ele está interligado. E aí, o que acontece? A gente vai ter a verdinha aqui, ó, é a célula vegetal, tá? Deixa eu procurar uma sozinha. Pronto. Vocês conseguem? Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente vai ver a questão da parede celular. Ao contrário das células animais, as células vegetais possuem uma parede celular rígida e composta principalmente por celulose. A gente, sempre que vocês ouvirem celulose, vocês vão ver que a questão ela é um composto mais rígido, tá? E essa estrutura dá suporte e proteção à célula, mantendo a forma da planta e permitindo que ela cresça em altura e largura. Então, a parede celular, ela está ali como suporte de proteção. Que aí que acontece? Aí a planta permitindo que ela cresça e tanto de altura quanto largura, tá? O cloroplasto tá bem aqui, tá bem verdinho aqui, ó. Dá um zoom aí. São organelas responsáveis pela fotossíntese. Então, se são organelas responsáveis pela fotossíntese, então ela vai ter mais, né, em plantas, ou em plantas, em células vegetais. Que aí que ela contém? Contém a clorofila, que é o pigmento que capta a luz solar, convertendo a energia em glicose, que a gente sabe que já é, né, açúcar. E aí é o alimento da planta. Então, o cloroplasto, ele é responsável, né, que ela converte, ela faz essa conversão tanto de energia em glicose, que seria o alimento da planta. Aí a gente vai ter o váculo central,
que é uma grande bolsa de armazenamento que ocupa a maior parte do espaço dentro da célula vegetal, tá? Essa grande parte aí azul. E o que ela armazena? Ela armazena água, nutrientes, resíduos também, e ajuda a manter a pressão interna da célula, contribuindo também para a rigidez da planta, tá? O plasmodesmo são pequenos canais. Não vai ter nessa foto. São pequenos canais que atravessam a parede celular e permitem a comunicação e o transporte de substâncias entre células vegetais. E aí o que acontece? A gente vai ter na célula, né, a parede celular, que ela é responsável pela proteção. A gente vai ter o cloroplasto, que como se fosse uma mini fábrica ali, né, que ele converte energia em glicose, que seria o alimento. O vácuo central, que ele fosse uma grande bolsa de armazenamento, que ele armazena águas, nutrientes e resíduo, e ele também ajuda na pressão, que contribui para a rigidez da planta. E a gente vai ter o clapodesmo, que são pequenos canais que atravessam a parede, que permitem a comunicação e também o transporte de substância entre essas células, tá? Aí agora a gente vai falar da animal. Deixa eu só colocar uma foto melhorzinha. Tá muito pequena essa foto. Bom, todas as que eu tô vendo são pequenas. Então, vou colocar aqui. Parece uma letra maior. Nossa, mas tá muito pequenininho. Deixa eu colocar a grande aqui. E aí a gente vai ver agora, deixa eu ver se tá tudo certo. Aí agora a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a célula animal, tá? Pro outro lado, né, a célula animal, elas já são um pouco mais flexíveis em termos de forma e função, né? O que acontece? Refletindo tanto a diversidade dos tecidos e os órgãos nos animais. Com elas não tem parede celular rígida, e porque ela possui uma grande variedade de formas. E aí ela se adapta às funções específicas em diferentes tecidos. Aqui. Deixa eu só ver se eu consigo aqui.
Melhor. E aí a gente vai ter ai, meu Deus. Problemas técnicos, carolerite. Eu vou ficar passando de uma imagem para outra. A gente vai ter os centríolos e os centrósomos, tá? Que ela vai estar presente na célula animal, tá? Os centrósomas, elas organizam os mitotubos durante a divisão celular e os centríolos localiza dentro dos centrósomos, são essenciais para os processos de mitose, onde as células se dividem e se formam uma nova célula, tá? Os lisossomos, essa organela contém enzimas digestivas que se decompõem o material indesejável dentro da célula e como organelas danificadas e partículas engolidas, elas funcionam como se fosse um sistema de reciclagem da célula animal, ou como se fosse a questão do estômago, tá? A parede celular, tá? Ela está presente na célula vegetal. Ela está presente na célula vegetal, composta de celulose, mas ela está na ausência ali da sua parede. Ela não tem essa parede. A gente vai ter o cloroplasma também. Ela vai estar presente na célula vegetal. Ela vai estar presente que ela realiza a fotossíntese, mas ela também ela vai estar ausente na célula animal. O váculo central é grande e único na célula vegetal e ele é pequeno e numeroso ou ausente na célula animal. E aí a gente também vai ter a forma, né? A forma no caso, que a célula vegetal ela é mais flexível e ela varia de fórmula. E a gente vai ter também o lisossomos, que é comum em célula animal, mas eles é raros ou é ausente na célula vegetal. E aí a gente vai ter, organelas celulares e estruturas funções essenciais. A gente vai ter o núcleo como se fosse o cérebro da célula, abrigando o DNA e controlando todas as atividades celulares essenciais para regulação genética. A gente também vai ter as mitocôndrias, que vão ser energias, usinas de energia, onde que é responsável pelas células e a produção de ATP. E a moeda energética da célula, a gente vai ter o retículo endoplasmático, que é o liso, e o rugoso. O liso ele faz a síntese de lipídios e a desintoxicação. Já o rugoso é a síntese de proteína com ribossomos adquiridos, fundamental
para proteínas de exportação. E a gente também vai ter o complexo de Golgi, que atua como se fosse um centro de embalagem e distribuição. Ele modifica, armazena e envia proteínas e lipídios ao seu destino. E a gente vai ter outras organelas importantes, o lisossomos, que foi, como eu já falei, como se fosse, ela vai conter enzimas digestivas que quebram resíduos ou materiais indesejáveis. Os ribossomos, que são pequenos nas estruturas, mas eles são responsáveis pela síntese da proteína, traduzindo as informações genéticas do RNA mensageiro. O cloroplasto é presente apenas em células vegetais e algas, realizam fotossíntese convertendo a energia em energia química, né, a energia da luz em energia química, produzindo glicose e oxigênio. A gente vai ter o perioxisomo, que é a desintoxicação celular e o metabolismo de ácidos graxos, utilizando o peróxido de hidrogênio e convertendo em substância menos tóxica. E a gente também, eu quero falar um pouco sobre a questão da membrana plasmática, tá? A membrana plasmática, ela é como se fosse o guardião. Ela fosse como o guardião da célula. Ela também é conhecida como membrana celular, e ela é como se fosse uma fronteira viva, que separa o ambiente interno das células do mundo exterior. É seletiva, e significa que ela controla rigorosamente o trânsito de substância para dentro e fora da célula, garantindo apenas o necessário entre o que entra e sai, protegendo a célula de substâncias indesejáveis. A membrana ela é composta principalmente por uma bicamada lipídica, que ela é formada por fosfolipídios. A gente pode imaginar ela uma fila dupla de moléculas de lipídios alinhado lado a lado. E aí ela tem uma cauda hidrófica, que ela não gosta de água. E ela voltada para dentro, as cabeças hidrofílicas, que gostam de água. Voltando para fora, em contato com o ambiente aquoso da célula e do exterior. Aí a gente vai ter as proteínas, né? E essa bicamada da base da membrana, elas têm alguma coisa acontecendo a mais. Ela vai ter as proteínas, que é inseridas na bicamada lipídica. Então, as proteínas, ela desempenham várias funções, como transporte de substância, comunicação celular, reconhecimento de outras células, e aí elas podem ser divididas em proteínas integrais, proteínas periféricas, colesterol e carboidratos. Proteínas integrais, elas atravessam a membrana de um lado para outro e muitas vezes formando por canais ou transportadores. E aí a gente vai ter as proteínas periféricas, elas estão ligadas a
superfície da membrana, ajudando na sinalização e na estrutura. A gente também vai ter o colesterol, confere a estabilidade na membrana, tornando ela menos fluida em altas temperaturas e mais fluidas em baixas temperaturas, ajustando a flexibilidade da membrana conforme necessário. A gente vai ter também carboidrato, que é encontrado na superfície externa da membrana, ligado à proteína e ao lipídio, e aí ele atua como reconhecimento e comunicação entre células. E aí a membrana plasmática ela é responsável pelo transporte, o ADP. E a gente vai ter o transporte ativo e o transporte passivo. Por ela ser a membrana plasmática, por ela ser a questão dela ser seletivamente, ela que significa que ela permite a passagem de algumas substâncias enquanto ela bloqueia, né? O segredo está na estrutura e nos processos de transporte que a célula utiliza. Aí a gente vai ter dois tipos de transporte. Vou colocar aqui. Ai, Deus, cadê? E a gente vai ter os dois, né? Tanto o passivo quanto o ativo. O passivo, né? O transporte passivo. Ele ocorre sem gasto de energia, sem o gasto do ATP. As substâncias, elas se deslocam naturalmente do meio mais concentrado para o menos concentrado e ela ocorre até a concentração de dentro e fora da célula sejam igualadas. E aí a gente tem a questão que acontece. Ela sem gasto, né? Ela sem gasto de energia. A substância ela se move de uma área maior para uma área menor de concentração. E aí ela, com essa movimentação, ela quer que atinja um equilíbrio. E aí existem três formas principais de transporte passivo. A gente tem a difunção simples, a difunção facilitada e a osmose. O que acontece? O difusão simples é um movimento pequeno das células. Só um momento.
vocês conseguem ver a questão da difusão. Deixa eu ver aqui. Tá bem pequenininho. Mas é um movimento de pequenas moléculas ou íons, tá? Diretamente através da bicamada lipídica. Gases como oxigênio, dióxido de carbono e além de pequenas moléculas apolares. Lembra que eu falei da questão da apolares, que são moléculas com o mesmo símbolo, a mesma eletronegatividade, que são ou elas são positivas, positivas, ou elas são negativas, negativas, tá? Passam facilmente, pela membrana por difusão simples. Então, gases, oxigênio, além de pequenas moléculas apolares, elas passam sem muita dificuldade, né? Pela membrana. E a gente vai ter a questão da difusão facilitada. O que acontece? Elas vão ser algumas substâncias como íons, moléculas maiores, elas não conseguem atravessar a membrana por difusão simples, porque elas são maiores, né? E aí o que acontece? Elas precisam da ajuda de uma proteína específica, chamada proteína de e essas proteínas facilitam a passagem dessa substância através da membrana. Aí a gente está vendo aqui os pontinhos verdes e os outros azuis. Seriam a difusão facilitada. E aí, mesmo assim, mesmo elas facilitando a passagem dessas substâncias, elas ainda seguindo grandemente a quantidade de concentração, mas continua sem gasto de energia. E aí a gente vai ter também, por último, a osmose, que é um tipo especial de difusão que envolve o movimento da água através da membrana. E a água se move em uma região com menor concentração solutos, então ela mais diluída, para uma região mais concentrada de soluto, que é a questão mais concentrada. E aí é equilibrando a concentração dos solutos dos dois lados da membrana. Foi. E aí vocês vão ver a questão da questão da ela está querendo equilibrar, né, a concentração de soluto dos dois lados da membrana. Ixi. Foi. E aí a gente vai por último, né, para a questão do transporte ativo. E aí o que acontece? O transporte ativo, ela vai ter a questão ela vai ter a questão do gasto de energia. Ao contrário do transporte passivo, o transporte ativo, ele requer energia.
tá? E aí é para mover a substância contra, né, a gradientes de concentração. O que significa isso? A área menor de concentração para uma área maior de concentração. E aí a gente vai ter dois tipos de transporte ativo, que vai ser a bomba de sódio de potássio e o transporte ativo secundário, que seria o contrasporte. A bomba de potássio, que seria o Na+ e o K+, é um exemplo clássico de ativo de transporte ativo. A célula utiliza a energia que se movem do íons do Na, do sódio, que é o Na, e para fora os íons de potássio, que seria o potássio K+. Lembra que a gente vai ter os íons cátions e ânions? Os cátions, eles vão ser os positivos e os ânions seriam os negativos. Quando a gente está falando os íons, é porque eles vão ter a questão, eles não vão estar estáveis, então eles podem estar tanto positivo, tá? Ganhando elétrons, perdendo elétrons, que ficam positivos, ou ganhando elétrons, tá? Que ficam negativos. E aí, dentro da célula. E aí, contra os seus respectivos de concentração. E aí, esse processo é vital para manter a potência elétrica das células, especialmente células nervosas e musculares. E a gente vai ter o outro, que seria o secundário, que é um movimento de uma substância contra o gradiente. E aí, o que acontece? A gente pode ter um exemplo. A entrada de glicose de uma célula ela pode ser acoplada ao movimento de sódio, que está retornando para o interior da célula. E aí, o que acontece? O transporte em massa, movendo grande quantidade de substâncias, além do transporte passivo e ativo. A célula tem um mecanismo para transportar grandes quantidades de substância de uma vez só. E aí, esse processo envolve a questão da mudança da membrana plasmática. E aí vem a questão de são classificados que elas são classificados com endocitose e exocitose. O endocitose, a célula envolve uma partícula ou líquido em sua membrana plasmática, formando uma vesícula que é transportadora para o interior da célula. Já a exocitose é o processo oposto, tá? E aí elas se fundem com a membrana plasmática, liberando seu conteúdo meio extracelular. E aí ela é crucial, né, em questão de hormônios e enzimas. E aí a gente vem para a questão de que por que o transporte é através da membrana e por que ela é importante. O transporte através da membrana é vital para a sobrevivência celular. Ela regula a entrada de nutrientes e glicose e aminoácidos, que é necessário para o metabolismo celular, e a saída também de resíduos como dióxido de carbono e produtos de secreção. E, além disso, é um transporte ativo, mantém gradientes de íons, que são essenciais para funções como transmissão de impulsos nervosos e controle
muscular. Gente, só vou pegar um pouco de água e já volto, tá? Voltei, pessoal. Por fim, deixa eu ver aqui. Eu deixei lá para vocês todos os mapas mentais sobre a questão da célula, do que cada um na célula faz, tá? E aí a gente vai para divisão celular, que é tanto a mitose quanto a meiose. E aí eu coloquei no final aqui relações de questões frequentes no Enem, tá? Deixa eu colocar uma coisinha aqui. O que acontece?
A divisão celular é um processo fundamental para a questão do crescimento e também desenvolvimento e reprodução dos organismos. A gente vai ter dois tipos. A gente vai ter da divisão celular a mitose e a meiose. Ambas são processos complexos e essenciais, mas ela tem finalidades e características diferentes. E a gente vai ver cada um desses, tá? A gente vai começar pela mitose, tá? A mitose, ela é um processo de divisão celular que resulta em duas células filhas idênticas à célula da mãe, N2. Essa divisão é crucial para o crescimento e reparo dos tecidos em organismos multicelulares, como humanos, plantas e animais. Só que acontece, a mitose, ela ocorre em várias etapas e sequência. A gente começa pela interface, a prófase, a metástase, a anáfase e a telófase. E aí o que acontece? Ela vai ter também uma reprodução assexuada, a mitose, tá? A interface, antes de começar, a mitose começar, a célula passa pela interface, onde ela cresce, replica o seu DNA e se prepara para a divisão. A interface é dividida em 3 fases. A G1, que é o crescimento celular, a S, que é a síntese do DNA, e a G2, que é a preparação final para divisão. Deixa eu ver se está compartilhando. É pequenininho, mas eu vou colocar tudo lá no Google, sala de aula, tá? E aí, o que acontece? A gente vai ter a segunda, né? Que é a proface, que os cromossomos que foram replicados durante a interface começam a se condensar e se tornar visíveis ao microscópio. E aí a membrana nuclear começa a se desintegrar e a fibra do uso mitótico começa a se formar. E aí a gente vai ter o metáfase, que é o quê? Os cromossomos condensados se alinham no centro da célula, conhecido como placa metafásica. As fibras do fuso mitocôndrico se ligam dos cromossomos. Aí a gente vai ter a anafase, que é as fibras do fuso puxam os cromatídicos e irmãs, metade idênticas de cada cromossomo para os seus pólulos opostos da célula.
E por último, a telofase, que chegam aos polos da célula e uma nova membrana nuclear se forma ao redor. E cada conjunto de cromossomo começam a se descondensar. Vocês conseguem ver a questão de cada processo. A gente consegue ver aqui melhor esse aqui. E aí o que acontece? A gente vai ter a meiose, que elas vão ser reprodução sexuada. São 4 células filhas com metade de cromossomos e são células germinadas. E aí o que acontece? A meiose é um processo de divisão celular que ocorre em organismos que reproduzem sexualmente. Ela resulta em células filhas com metade do número de cromossomos da sua mãe, criando gametas, óvulos e espermatozoides. A meiose é crucial para variabilidade genética. Ela ocorre em divisão sequencial, chamada de meiose 1 e meiose 2. Estão vendo aí como divisão 1 e divisão 2. Na meiose 1, a prófase 1, os processos se condensam e se pareiam, formando grupos de 4, onde partes do cromossomo são trocados, aumentando a variabilidade genética. E a metástase 1, elas se alinham no centro da célula. A anafase 1, os cromossomos são separados e puxados para os polos opostos, diretamente da mitose. E irmãs permanecem juntos. E aí, a tefolafase, a célula se divide em 2 células filhas e cada um tem a metade de um número dos cromossomos da sua mãe, célula mãe. E aí a gente vai para a meiose 2. A prófase 2, as células filhas entram em segunda rodada de divisão. Os cromossomos se condensam novamente. Aí vai ter a metástase 2. O cromossomo se alinham dentro das células, tá? Aí, na fase 2, as irmãs são finalmente separadas e puxadas para polos das células. E, por fim, a telofase, as células se dividem novamente, resultando em 4 células filhas, cada um com número de cromossomos, metade do cromossomo original. E aí, por fim, a gente vai ter as células filhas. A comparação entre mitose e meiose. Número de divisões. A mitose é apenas uma divisão.
e a meiose são 2 divisões, resultando a mitose tem 2 células filhas idênticas aos números de cromossomos que a célula mãe, e a meiose é 4 filhas geneticamente distintas com metade do número de cromossomos da célula da mãe. E aí o que acontece? A função, a mitose, ela está em questão de crescimento e reparo e substituição da célula. A meiose, a produção de gametas para reprodução sexual. E aí vem a variabilidade genética. A mitose não aumenta a variabilidade genética e a meiose aumenta a variabilidade genética através do cromossomo over e da segregação independente do cromossomos. E aí vem a relação com Enem e frequentes questões. Aí a gente vê que a citologia ela vem nas funções das organelas, a diferença de transportes para você identificar o que é um transporte passivo e ativo. E aí um momento. Voltando, galera. E aí a gente vai ter aplicações também no dia a dia. E aí, para você sempre estar presente em questão de funções organelas, transporte celular e a diferença de mitose e meiose. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Hoje eu acho que eu falei muito rápido. Sem dúvidas, eu já coloquei para vocês o link, tá? No Google Sala de Aula. E também aqui a questão para fazer questões, tá? Vocês podem também colocar no Google ou até pedir algum IA para elaborar algumas questões sobre esse assunto. E aí, estilo Enem, você fala assim, elabore questões sobre citologia, estilo Enem. E aí eles vão elaborar para vocês e aí vocês começam a fazer. Que aí vocês conseguem ver a dificuldade de vocês que vocês têm, tá? Porque é totalmente diferente uma aula online de uma aula presencial. E aí vocês estudam em questão de questões e também de conteúdo. O mapa mental eu coloquei lá para vocês. Não sei se vocês estão olhando isso, né? E aí, semana que vem,
Eu não vou estar podendo estar com vocês, mas aí eu vou deixar um simulado de todas as coisas que a gente já viu, de tudo do início. E aí vai ser um simulado um pouquinho grande, que vai ser do Forms, vai ser o link que eu vou postar lá no Google também, tá certo? E aí a gente vai se conversando. Vocês podem mandar no Google ou também lá no grupo que a gente tem, tá certo? Então eu vou finalizar essa aula com vocês. Uma boa noite, com Deus, tá? E até semana que vem, tá?